Olá, Sadhguru. Sou eu, Mike. E boa sorte com sua viagem de moto pelos Estados Unidos. Eu tenho uma pergunta para você. Eu estava me perguntando sobre o ano de 2020, com todas essas coisas, sabe? Eu quero dizer, a diversidade, a divisão e todas as controvérsias com o coronavírus. Como você acha que vamos ter alguma paz nessa crise? Namaskaram, Mike. Sadhguru aqui. Eu ouvi dizer que você está treinando novamente para uma luta. Você está pronto para lutar contra o exterminador? Não, não, não. Não leve isso a sério. Deixe-me... Está bem, sou eu, você pode ver. Nada de socos, certo? Sobre a paz. Sobre a paz, nós precisamos entender. A paz não vai acontecer na América, na África, na Índia, em lugar nenhum. A paz só pode acontecer dentro de nós. E como tudo, em termos de experiência humana, acontece apenas de dentro de nós. Isso também é verdadeiro para a paz? Bem, uma forma de colocar isso é que toda experiência humana tem em si uma base química. Nós precisamos explorar isso, de como criar uma química de bem-aventurança. É isso que se trata o engenharia interior. Me desculpe, nós não estávamos disponíveis para ensinar a prática para você. Se você estiver interessado, eu pedirei a um dos professores para vir e lhe ensinar a prática, a qual criará uma química de tranquilidade e bem-aventurança. Esse é o único caminho para a humanidade. Se estamos à espera de que todas as situações exteriores sejam maravilhosas para nós, não, a qualquer momento elas podem mudar, como você vê agora. Mas a situação exterior não é o real. O que está acontecendo dentro de nós é que é o real. E nós podemos garantir que o que acontece dentro de nós aconteça da maneira que desejamos. Claro que, como você disse, você quer paz. Se a paz acontecer, você vai querer alegria. Se a alegria acontecer, você vai querer bem-aventurança. Se a bem-aventurança acontecer, você vai querer estados de êxtase do ser. Bem, tudo isso é possível dentro do ser humano apenas se nós estivermos dispostos a mudar e fazer o que é necessário dentro de nós mesmos. É meu desejo e minha bênção, você deve conhecer a paz e a bem-aventurança. Tudo o que for possível fazer, nós vamos fazer para você. O convite inicial para lutar, não leve isso a sério comigo, está bem? Por favor. Tudo de bom para você, seja para o que for que você esteja treinando. É maravilhoso que nessa etapa de sua vida você esteja voltando, ao menos por diversão, se não for pela parte da competição. É realmente ótimo que você esteja em boa forma para até mesmo fazer isso. Maravilhoso. Você deveria dar uma volta comigo, Mike. Estou explorando a América espiritual na minha moto. Viaje comigo. A realização espiritual não é uma conquista, não é um feito, é apenas realização espiritual, isto é, algo que sempre esteve aqui, mas você só conseguiu enxergar agora. É a coisa mais óbvia, mas agora o problema é, todos os instrumentos de percepção que você tem estão voltados para o exterior, mas o local da sua experiência é dentro de você. Quando eu digo a palavra vida, talvez você pense na sua profissão, na sua família, no seu carro, na sua casa. Não, tudo isso são acessórios. Isto aqui é vida, não é mesmo? Para tudo que acontece dentro de você, em vez de consertar isto aqui, você está tentando consertar tudo à sua volta. Foi um prazer ouvir você, inacreditável. Mas a minha pergunta é, o que eu posso fazer para adquirir a sua clareza? Para falar bem a verdade, sendo muito franca, pouquíssimas pessoas, sabe, são como você. Eu tenho certeza que você já ouviu isso antes. Portanto, o que faz você ser tão seguro de si e tão sincero, honesto, verdadeiro, com essa clareza de expressão?
O problema com o ser humano neste exato momento é esse. Nós criamos um mundo, criamos sistemas educacionais que nos fazem acreditar que os seres humanos são essencialmente errados, ou que a criação está errada, ou a fonte da criação ou o Criador estão errados, e você vai consertar isso. Isso é uma ideia distorcida. Em vez de prestar atenção na vida, estamos criando filosofias e mais filosofias. Filosofias são explicações fantásticas para o que não se pode explicar. Se você quiser conhecer a vida, você deve prestar atenção na vida, não é? Agora, você concorda comigo, senhora, que este mecanismo humano é a máquina mais sofisticada do planeta? Você concorda comigo? Você é médica? Sim. Sim. Então, isto aqui é uma máquina muito complexa, isto aqui é o supercomputador, certo? Eu lhe pergunto, você se deu ao trabalho de ler o manual do usuário? Se você entendesse como isto aqui funciona, você saberia como usá-lo, mesmo se você pegar algo simples como um celular. Quanto mais você sabe sobre ele, melhor você vai utilizá-lo, não é mesmo? Você certamente, vindo da Índia, você certamente foi bombardeada com essas coisas de realização espiritual, de autorrealização. Vou colocar em termos muito simples. O que autorrealização significa é... Antes de tudo, o que a palavra realização espiritual significa? Realização espiritual não é uma conquista, não é um feito, é apenas realização espiritual. Isto é, algo que sempre esteve aqui, mas você só conseguiu enxergar agora. Isso quer dizer que você foi estúpido a vida inteira. Só agora você viu isso. Você não inventou algo novo. Você não escalou uma montanha. Não, você apenas viu a coisa mais óbvia que sempre esteve aqui. Você se deu conta disso. Então, realização espiritual significa, você se deu conta do quão tolo você foi, tudo estava bem aqui na sua frente e você não tinha percebido. Então, existem várias formas, claro, a maioria de vocês sendo de origem indiana, eu não li isso, preciso admitir que nunca li o Gita, pois isso nunca me ocorreu. Desculpem, sei que isso é um choque, mas você sabe, vivendo na Índia, essas coisas estão sempre flutuando pelo ar e a gente sabe muitas partes dele, mas nunca o estudei em nenhum sentido. Então, em dado momento, quando Arjuna perguntou qual é a natureza dessa verdade de que você está falando, onde ela está, e Krishna riu e disse, a maior verdade sobre sua vida é a ponta do seu nariz. Agora, há muitas escolas de yoga que focam intensamente na ponta do nariz. Por favor, tente fazer isso por 2 minutos, você vai ficar com dor de cabeça. Você não se iluminará. Se você aceitar a sua mortalidade, segurança, insegurança, todas essas coisas desaparecerão. Você vive diariamente como se você fosse para sempre. A consciência fundamental de que isso é mortal, e isso está aqui apenas por um período limitado de tempo, se isso fosse, sabe, algo naturalmente consciente para você, você usaria a sua vida da melhor forma, com certeza. E se você aceitar isso,
Não haveria insegurança, porque não há nada a ganhar, nada a perder nessa vida. Você veio sem nada. Seja lá o que diabos esteja acontecendo, você está no lucro, sim ou não? Não é mesmo? Você veio com investimento? Não, você veio sem nada. Então, seja lá o que diabos esteja acontecendo, você estará sempre no lucro, não é? E de qualquer forma, eles não te permitem levar um container. No final, então tudo que você tem é quão profunda, intensa e bonita é a sua experiência de vida. Então não faça muito alarde sobre isso. Você está agindo como se fosse perder alguma coisa? Não. Não há nada a perder, nada a ganhar, porque você vem e vai. Talvez você pense, oh, minha vida. Não, é a sua vida nesse planeta é como um pop-up na tela do computador. Já viram esses pop-ups? Você é apenas um pop-up, pop-out. Enquanto isso, se você irá se elevar e brilhar, é a única questão, tudo bem? Bem, se você de qualquer forma brilhar, às vezes pode ser visto pelas pessoas, às vezes pode não ser visto pelas pessoas. O importante é você brilhar dentro de si mesmo, e isso é tudo que importa. Se as pessoas têm olhos, elas verão, se elas não têm olhos, elas não verão, o problema é delas. Mas você está vivendo uma vida intensa e profunda, isso é tudo que importa aqui. Se você entender isso, e se você trouxer isso para a sua vida, a insegurança não acontecerá, porque segurança só acontece na morte. Sim ou não? As pessoas continuam me pedindo, vindo até a mim e pedindo, Sadhguru, por favor, nos abençoe, nada nos deve acontecer. Eu digo, que tipo de bênção é essa? A minha bênção é que tudo aconteça com você. Tudo o que é vida deve acontecer com você. Você veio aqui para evitar a vida ou você veio aqui para experienciar a vida? Por favor, você deve tomar uma decisão agora mesmo. Você veio aqui para evitar a vida ou para experienciá-la? Experienciar a vida. Todas as diferentes dimensões que essa vida reserva devem acontecer com você, não é? Se você veio aqui para evitar a vida, tem um oceano bem aqui. Você pode pular no oceano. Veja, se você quer evitar a vida, você tem que morrer. É uma forma mais eficiente de se fazer as coisas, não é? Você está vivo e tenta evitar a vida, ela se tornará miserável. Se você se sente inseguro, é isso que você fará, você tentará evitar a vida. Quando você está vivo e tenta evitar a vida, isso te causará um sofrimento imenso. Quando você está vivo, você vive. Quando você morre, você morre. Não se levante dos mortos. Aqueles que estão comprometidos em serem bem-sucedidos com o que quer que estejam fazendo, um aspecto importante de suas vidas é que eles não estão se acomodando onde quer que seja um pouco confortável, porque o conforto vai acontecer quando eles te descerem até o túmulo, você fica muito confortável, sabe? Você já viu como eles estão confortáveis? Uma vez que eles morrem, se você joga eles lá, eles estão confortáveis. Se você os descer, eles estão confortáveis, até mesmo se você os queimar. Sim ou não? O conforto chegará. Nesse momento, se trata de garantir que haja uma profundidade de experiência e que haja uma atividade impactante. Porque se eles tivessem dado a você uma quantidade ilimitada de tempo, você poderia fazer todas essas coisas, nada de errado, eu não sou contra elas. Mas eles lhe deram tão pouco tempo, com um potencial tão tremendo de ser humano. Esse é o problema. Se a criação o tivesse feito como uma minhoca, não estou dizendo que tenha algo de errado com uma minhoca, é só que é um potencial unipolar, ela só pode fazer aquele tanto. Uma minhoca não pensa em subir em uma árvore, porque ela sabe que será pega pelos pássaros.
ela nunca tem tais aspirações. Ela só quer reciclar a terra. Sabe, ela é benéfica para tantas outras vidas, inclusive para nós. Mas seu objetivo é muito claro: comer, se reproduzir e morrer. Objetivos muito claros. Esse propósito, para que se cumpra, ela se esforça. Eu não acho que ela durma à tarde. Eu não acho, porque por muitas tardes eu tenho visto minhocas todas vigorosamente ativas. Mas o ser humano veio com potenciais demais. Por causa disso, é preciso um certo nível de empenho para que um ser humano esqueça o mundo, para que você se considere bem-sucedido. Se sua ideia de sucesso é que você está se saindo um pouco melhor do que o seu vizinho, eu chamo isso de doença, isso não é sucesso. Você está feliz que seu vizinho está pior do que você? Isso é doença ou sucesso? É doença. Mas, de alguma forma, você se sente pleno com o que você está fazendo? Vamos considerar isso um sucesso por enquanto. Não importa se você é melhor do que alguém ou pior do que alguém, essa questão não deve nem mesmo surgir na sua mente. Mas, de alguma forma, você sente que está fazendo pleno uso de si mesmo e existe uma certa sensação de contentamento em sua atividade? Bem, se você é capaz de simplesmente fechar seus olhos e simplesmente se sentar sem nenhuma atividade, isso é fantástico. Mas você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso nesse momento, nos estados em que você se encontra. Você não pode simplesmente fechar os olhos e ficar quieto. Em vez de estar ocupado, você se tornará preocupado. Isso não significa que você está melhorando, significa que você está regredindo de algum modo. O problema acerca desse sucesso é: as pessoas sempre fazem julgamentos, eu fiz isso, fiz aquilo, talvez isso não funcionou, talvez seja um erro, isso é um erro. Não existe tal coisa na vida. Veja, em algum momento você foi um macaco, certo? Ei, isso não fui eu, foi aquele inglês, sabe? Charles Darwin disse que vocês eram todos macacos. Em algum momento você foi macaco, apenas há pouco tempo atrás. Foi um erro que você cometeu, o de ter sido um macaco? Ou foi apenas um certo estágio de evolução? Isso foi um erro ou foi apenas um certo estágio de evolução? Da mesma forma, desde que você nasceu, porque como ser humano você nasceu, em grande parte, não formado, ao contrário de outras criaturas. As outras criaturas, se elas apenas se o alimento for providenciado, elas sabem o que fazer com suas vidas. Porque o ser humano veio com um senso tão aberto de possibilidades. Você veio não formado, você não veio pronto. Você tem que se autoconfigurar. Diferentes pessoas jogam diferentes tipos de bolas em você. De todas as partes, seus pais, seus professores, a escola, os vizinhos e a sociedade e o mundo atiram todo tipo de coisa em você. Reunir toda essa lama e fazer de si mesmo algo que vale a pena é tarefa sua. Esse é o seu sucesso. Não importa que alguém pense que você vale a pena ou não, você sente que é uma vida que vale a pena? Bom o suficiente, por enquanto. O mundo pode não reconhecer, não importa. Mas você sabe, você vale a pena? Esse é um problema evolutivo. Você não está disposto a sair do estado de quatro patas, que você deseja escolher a comida de ontem. No misticismo e no yoga do sul da Índia, nós olhamos para as pessoas e, se elas estão desfrutando ou sofrendo, apenas o que aconteceu no passado,
Por causa das atividades passadas, agora elas estão desfrutando algo, mas fazendo algo totalmente diferente agora, sem entender que elas estão apenas aproveitando os benefícios passados. E isso pode acabar a qualquer momento. Nós dizemos, Ayo Pasa Sadam. Pasaya Sadam significa arroz velho, ou seja, isso é comida velha. Desfrutando de comida velha, o que comemos ontem, agora mesmo ainda está, em termos de energia e de força, ainda está trabalhando em nosso corpo. Da mesma forma, o que fizemos ontem, ou 10 anos atrás, ou uma vida atrás, talvez ainda estamos nos beneficiando disso. Mas se você não estiver fazendo algo agora para melhorar isso, isso irá acabar. Comida velha apodrece depois de algum tempo. O que foi muito maravilhoso se tornará muito desagradável depois de algum tempo. Muitas das chamadas pessoas de sucesso no mundo passam por isso, em diferentes fases de suas vidas, que estarão desfrutando dos resultados e dos karmas do passado. E elas pensam que tudo é fantástico, elas vivem responsavelmente. Agora, um dia, de repente, isso os atinge, não necessariamente de fora. Na maioria das vezes, vem de dentro de sua própria estrutura psicológica, seu próprio corpo entra em tamanho relapso. Elas não podem nem acreditar que isso aconteceu com elas. Isso ocorre porque você está vivendo de comida velha. É importante que você cozinhe comida fresca todos os dias. Isso é muito importante. É por isso que o karma atual é muito importante. Eu quero que você entenda que não há ruído em seu interior. Não há vibração em seu interior. Não há som em seu interior. Está tudo na sua cabeça. Isso é porque você está mastigando ruminação velha. Portanto, se você estivesse ocupado com alguma atividade, você esqueceria algumas das coisas que estão acontecendo em sua cabeça hoje. Mas uma vez que suas mãos não estejam envolvidas, então você verá que isso continuará. Então, o que eu devo fazer? Bem, nós ensinamos a você várias maneiras. Você não tenta parar isso, porque você não pode pará-lo. A única maneira é que você pode se distanciar disso. Existem muitas maneiras para se distanciar. Se você estiver praticando Shambhava ou Shunya, definitivamente esses são processos poderosos. Caso contrário, você pode fazer Ishakriya. Se você não conhece nenhuma dessas coisas agora, a coisa mais simples é apenas isso. Você precisa apenas olhar para si mesma e ver. Você é uma criaturinha minúscula nessa vasta existência. Não sabemos onde isso começa, onde termina. Nessa pequena bola de lama de planeta, você senta aqui e pensa que é o centro do universo. É uma ideia estúpida. Tudo vem dessa base que você pensa que você é o centro do universo. É uma ideia muito estúpida. A partir dessa ideia estúpida, muitas ideias estúpidas surgiram, que é a sua, que é socialmente considerada inteligente. Então você apenas olha seus pensamentos no contexto de um cosmos maior. Agora o vírus está ameaçando sua vida no contexto de sua mortalidade. Nas coisas em que você pensa, nas coisas que pensa que são importantes, todas elas são estúpidas. Se você vê que sua mente, seu pensamento, sua emoção são totalmente estúpidos, naturalmente você criará distância. O problema é que você acha que é esperta. E agora, quando isso a incomoda, você quer um pouco de distância, não? Tudo que você pensa que é inteligente ficará no seu ombro como um emblema. Isso não irá embora. Isso não vai deixar você. No momento em que você se acha inteligente, seus pensamentos não podem deixar você. Você não pode fechar os olhos e sentar-se se você for um cara muito inteligente. Apenas saiba disso. Quando você sabe que é um mero idiota, você pode fechar os olhos e sentar. Em termos de vida, em termos de existência, você não é realmente nada, ok? Socialmente, você pode ser alguma coisa. Entre os tolos brilham. Isso não significa nada enquanto vida. Enquanto vida, amanhã esse pequeno vírus tolo pode derrubá-lo. Sim, você ou eu estou dizendo.
Isso pode simplesmente acabar contigo. Portanto, quaisquer grandes coisas inteligentes que estamos pensando não significam nada. Se você entender isso, naturalmente haverá uma distância entre você e seu processo de pensamento. Uma vez que existe uma distância entre você e seu processo de pensamento, não importará mesmo o que você está pensando. O interior se tornou um vácuo total. Então, a porta é sugada para dentro. Outra forma de abrir o terceiro olho é você conter tudo no interior. A primeira maneira de fazer é a melhor maneira de fazer. O aspecto mais significativo de Shiva é que ele abriu o seu terceiro olho. Todas as outras coisas, ele dançou, ele meditou, se casou 2 vezes, fez tantas coisas, essa não é a questão. Ele abriu o seu terceiro olho. É só por isso que nós lembramos dele até hoje. Por isso, mesmo hoje, depois de milhares de anos, nós ainda fazemos reverência a ele. Porque não há substituto para o conhecimento. Não há substituto para o conhecimento, quer dizer, e não tem como saber, a não ser que sua percepção vá além de seus níveis atuais de percepção. A não ser que sua capacidade de ver seja aprimorada além de suas limitações atuais, não tem como saber. Saber é ser livre. Então, Shiva é significativo para nós, não porque ele caminhou nos Himalaias, não porque ele brincou com serpentes, não por causa disso ou daquilo, e sim porque ele abriu seu terceiro olho. Ele percebeu o que a maioria dos seres humanos não conseguia perceber. O que é invisível para um grande segmento da humanidade se tornou uma parte normal da sua visão. Isso é o que significa terceiro olho. Então as pessoas dizem, quando Shiva abriu seu terceiro olho, foi um processo flamejante, saiu fogo dele. Eles estão dizendo fogo porque dentro de si ele queimou tudo o que pensava ser importante para ele. Ele se tornou como uma câmara de fogo, como uma fornalha, que dentro de si mesmo ele queimou tudo o que podia ser queimado. E então, de todos os poros de seu corpo, em vez de sair suor e sangue, saíram cinzas. O porquê de Shiva ser sempre retratado como coberto de cinzas, ele não começou a esfregar cinzas, cinzas saíram dos seus poros. Isso é para indicar que ele queimou tudo. Ele queimou cada fragmento de ignorância, tudo que se acredita ser verdade, ele queimou. Porque ele queimou tudo e tudo se tornou cinzas. Então, esta abertura do terceiro olho não pôde ser negada a ele. Quando ele abriu, as pessoas viram fogo, porque a câmara interna estava queimando.
Existem duas maneiras de abrir o olho. Uma maneira é que o interior se tornou um vácuo total, então a porta é sugada para dentro e naturalmente tem que se abrir. A porta fica frouxa e cai para dentro porque não tem nada. Ele simplesmente queimou não apenas seu pensamento, não apenas sua emoção, não apenas seus relacionamentos e posses, ele simplesmente queimou o seu próprio ser. O ser individual está completamente queimado e existe um vácuo total, então a porta caiu para dentro e está aberta. Então as pessoas viram fogo porque ainda estava queimando. Quanto dela vai sobrar? Mesmo que a fruta esteja lá, não há mais nada nela, porque a fruta é 90% água. Existem substanciais evidências médicas que lhe mostram que qualquer alimento que você coma, a quantidade de água nele deverá ser maior do que a quantidade de água do seu corpo. Você deve comer água, não beber água. Essa campanha, feita por empresas de garrafas de água, especialmente nos Estados Unidos, e que está em todos os lugares, que todos os dias você deve beber 3 litros de água, 4 litros de água. O seu sangue ficará diluído e você sofrerá as consequências. Os micronutrientes não chegarão ao seu cérebro ou às várias células, simplesmente porque você está excessivamente diluído. E de qualquer forma, tudo o que você fará você precisará de banheiros a cada quilômetro. Nos Estados Unidos tem mais banheiros do que pessoas, porque bebendo tanta água, você tem que ir ao banheiro o tempo todo. Você deve comer água, sua comida deve conter água. Você come comida seca e depois bebe água, isso não funciona. As frutas têm cerca de 80 a 90% de água, e é por isso que é a melhor coisa a se consumir. Nós temos que trazê-las de volta para a dieta da nação. Há muitos séculos ou milênios, as pessoas notaram que nós comíamos muita fruta, porque tínhamos a maior variedade de frutas nesse país. A maior parte das frutas desapareceu. A maioria das frutas que você vê no mercado é da Nova Zelândia, ou da Austrália, ou da Tailândia, ou de algum outro lugar. As frutas tradicionais estão quase desaparecendo. Eu não sei como você chama elas, os nomes locais, mas você sabe, existem tantas variedades de frutas tropicais nesse país, as quais estão todas desaparecendo. Do mercado, elas já desapareceram. As árvores também, eu já não vejo elas mais em lugar nenhum. Elas eram todas comuns um tempo atrás. Eu não estou falando de 500 anos atrás, estou falando de 50 anos atrás. Isso tudo era muito, muito comum. Este não é um problema simples. As pessoas sofrem com isso por toda a vida sem saber como lidar. Independente da idade que você tenha e você ainda não sabe como usar seu pensamento e sua emoção, se você olhar para tudo simplesmente da maneira que é, tudo tem um imenso valor. A vida não é uma corrida. Se a vida for uma corrida, você deve chegar logo à linha de chegada. Muitas vezes me encontro em uma situação em que não estou feliz comigo mesma. Comparo minhas habilidades, conquistas e até minha aparência com a de outros. E acho que essa é uma das razões da minha baixa autoestima. Como você acha que posso aumentar minha autoestima e me livrar dessa autodepreciação que sinto por mim mesma? Bem, essa autoestima, essa autoconfiança, todas essas coisas, infelizmente, têm sido muito vendidas no planeta. Por que você precisa de estima? Por que você precisa de estima? Estima é porque você quer ser um pouco mais do que a outra pessoa o tempo todo. Infelizmente, nossos sistemas educacionais foram feitos desse jeito desde o jardim de infância. Quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro? Você quer ser o primeiro. Então,
O seu senso de felicidade só acontece quando todos estão indo pior do que você. Que tipo de vida é essa? Por que estamos estruturando nossas vidas desta maneira, em que se todos estiverem indo mal, eu me sentirei ótimo? Eu acho que a doença... Alô? Você acha que é alegria ou doença? Por favor, me diga. Se todos vocês estão indo mal, eu me sinto ótimo, porque agora eu sou o número 1. Não. Isso tem que acabar. Desde cedo, infelizmente, isso está sendo imposto na mente de uma criança, que você tem que estar acima de todos os demais. Isso é como... Eu quero que você apenas imagine se isso acontecesse a outras criaturas, digamos que aconteceu com as plantas, árvores e animais. Se uma formiga quisesse se tornar como um elefante, ela seria uma formiga-elefante terrível, não é? Suponha que um pé de manga queira se tornar como um coqueiro. Seria um pé de manga horrível, porque com um galho assim, nenhuma manga brotaria disso. Uma mangueira é assim, um coqueiro é assim. É assim que deve ser. Isso tem acontecido porque, de muitas maneiras, as pessoas têm metido essas coisas em sua mente, o que é bom, o que é ruim, o que é alto, o que é pequeno, o que é para cima, o que é para baixo. Por causa disso, você nunca prestou atenção a todos os aspectos da vida, no sentido, talvez, pessoas das humanas e advogados. O que você é? Ah, o pessoal da contabilidade. Você nunca prestou atenção a essas coisas? Eu passei muito tempo prestando atenção a tudo quanto é tipo de criaturas, formigas, gafanhotos, minhocas e tudo mais. Se você observar, digamos, uma formiga, ou vamos pegar algo um pouco mais que uma formiga, como um gafanhoto, é mais fácil de vê-lo. Se você olhar para ele com atenção, quem quer que tenha criado este gafanhoto prestou tanta atenção a um gafanhoto quanto prestou a este aqui? Por favor, preste atenção e veja. Quando a fonte da criação deu igual atenção à formiga e a você, quem diabos é você para pensar que uma formiga é uma criatura inferior e você é um super ser humano? Por que você está fazendo este julgamento? A criação não fez esse julgamento. Você pode pensar que é superior simplesmente porque, de uma forma ostensiva, você está caminhando neste planeta, mas isso não é verdade. O fato é o seguinte. Veja, se todas as minhocas deste planeta, agora mesmo, se todas elas morrerem, todas as minhocas, em cerca de 12 a 18 meses, toda a vida neste planeta cessará, tudo, incluindo você e eu. Suponha que todos os insetos morram hoje. Dentro de algo como 2 anos e meio a 4 anos, toda a vida cessará. Mas se todos os seres humanos morrerem, o planeta florescerá? Sim, nós fazemos bom estrume. Se os seres humanos desaparecerem, pelo meio desse edifício as árvores vão crescer, não é? Sim ou não? Tudo florescerá. Então, quem diabos está lhe dizendo que você é a vida mais importante? Essa ideia de que o cosmos é centrado no homem é uma ideia estúpida. Neste cosmos, até mesmo esse sistema solar é uma pequena partícula. Amanhã de manhã, se todo o sistema solar evaporar, ninguém notará isso. Isto é o quão pequeno ele é. Nesta pequena partícula, o planeta Terra é uma micropartícula. Nesta micropartícula, Bengaluru é uma super micropartícula. Nisto, você é uma grandíssima pessoa com uma grande autoestima. Isto não é um problema simples. As pessoas sofrem com isso por toda a vida sem saber como lidar. Essencialmente, é apenas isto. Você se meteu num lugar onde
A maioria dos seres humanos está neste lugar. Você se coloca num lugar onde você não consegue lidar com seu próprio processo de pensamento e com suas emoções, apenas isso. Você encontra pessoas de 50, 60 anos que ainda não descobriram como lidar com seus pensamentos e com suas emoções. Estas são faculdades básicas. Quando diabos é que você vai aprender a usar o seu pensamento e a sua emoção? Suponha que você tenha 20 anos de idade e ainda não sabe como usar os seus dedos. As pessoas dirão que você é uma pessoa com deficiência, não é? Seja qual for a sua idade, e você ainda não sabe como usar seu pensamento e sua emoção, você também é uma pessoa com deficiência? Alô? Você é ou não é? Você mesmo está se debilitando? A razão pela qual isso aconteceu é simplesmente porque você criou divisões que não são naturais na existência, que não existem em nenhum outro lugar, exceto na mente humana. Sim? Em nenhum outro lugar isso existe, exceto na mente humana. Por que você é uma menininha? Posso chamar você de menininha? Sim, pode. Estou dizendo a vocês, meninos, ela não é uma menininha. Para mim, ela é uma menininha. Quando a minha filha estava crescendo, ela cresceu comigo viajando por todo lugar. Quando ela tinha 3 meses e meio de idade, ela viajava sozinha comigo. Eu dirigia por toda a Índia com ela amarrada no banco do carro. Então, ela cresceu dessa forma, todos os dias estávamos numa família diferente. As pessoas são maravilhosas, mas existe um problema com os adultos. No momento em que eles veem uma criança, eles querem ensinar a criança algo que não funcionou na vida deles. Você tem que ver, essa necessidade é tão compulsiva. No momento em que eles veem uma criança, eles têm que ensinar. Eles têm que ensinar. Então eu criei uma regra. Veja, você pode brincar com ela o quanto quiser, pode falar com ela, mas ninguém vai ensinar nada a ela. Mas Sadhguru, ela não aprenderá nada. ABC, pelo menos 1, 2, 3, eu disse nada de 1, 2, 3. Então eles disseram, ela não saberá contar nem mesmo os dedos dela. Eu não me importo. Se ela não souber como contar os dedos, desde que ela saiba como usar os dedos, eu não me importo. Ela acha que tem 1 milhão de dedos, qual é o meu problema? Mas eles querem ensinar 1, 2, 3, ABC, Mary tinha um carneirinho. Eu disse, eu não me importo se Mary tinha um carneiro ou não. Vocês não vão lhe ensinar nada. Então ninguém ensinou nada a ela. Ela é todo ouvidos, todo mundo a tratava, porque se você não tem nada a ensinar, você tem que tratar alguém como seu igual. Então ela cresceu, por volta dos 2 anos e meio e 3 anos de idade, ela conseguia dizer, decorado, uns 700 a 800 nomes, todos de adultos. Ela achava que todos eram seus amigos, porque todo mundo falava com ela como se ela fosse uma adulta. E eu não a teria mandado para a escola, mas minha agenda ficou totalmente louca e eu tive que colocá-la em alguma escola. Então, quando ela tinha 12, 13 anos de idade, um dia ela voltou para casa e algo tinha acontecido na escola que a perturbou. Então ela veio até mim e disse, você está ensinando a todos tantas coisas, você não está me dizendo nada? Eu disse, veja, eu não faço isso sem ser solicitado. Agora que você veio, apenas sente-se. Isso é tudo o que você precisa saber. Nunca olhe para ninguém como se estivesse acima de você. Ela olhou para mim assim, e você? Esse tipo de coisa. Eu disse, especialmente eu, porque no momento em que você me olhar como se eu estivesse acima de você, você deixará de me perceber completamente. Se você olhar para mim simplesmente do jeito que sou, haverá muito valor nisso. Se você me olhar como se eu estivesse acima de você, o que você vai fazer? Provavelmente tirar minha fotografia e pregá-la na sua parede, como você faz com tantas pessoas que são de valor nesse mundo. Você simplesmente olhe para mim pelo que sou, não me olhe como se eu estivesse acima de você. Nem olhe para ninguém como se estivesse abaixo de você, isso é tudo. Nunca olhe para nada como se estivesse acima de você, nem abaixo de você. Se você vê tudo simplesmente do jeito que é, tudo terá um valor imenso, todos têm um lugar e um valor em suas vidas, não é? Cada criatura tem valor. Por não percebermos isso, quantas coisas nós destruímos neste mundo, simplesmente porque pensamos que isso tem valor e isso não tem valor. Não existe nada aqui que não seja valioso, tudo tem seu valor. Talvez você não seja capaz de vê-lo. Portanto, não se estabeleça assim, você versus o resto do mundo. É uma péssima competição para entrar.
Você quer ser o número 1 neste planeta. É um lugar horrível? Todo mundo abaixo de você e você por cima. É um bom lugar para se estar? Eu acho que é um lugar doentio. Essa atitude de querer estar à frente de alguém precisa sumir? Bem, para se divertir em um jogo ou algo assim, você compete, isso é diferente. A vida não é uma competição, a vida não é uma corrida. Se a vida for uma corrida, você deve chegar logo à linha de chegada. Se você pensa que a vida é uma corrida, você deve estar na linha de chegada hoje. Eu posso lhe dizer como. Você quer chegar lá? Não? Isto não é uma corrida. Este é um tremendo privilégio de termos vindo como seres humanos. Isso significa que nossa capacidade de experienciar a vida é de uma proporção muito maior do que de qualquer outra criatura neste planeta. Esse é o significado de quem somos, sim? Nós podemos experienciar a vida de maneiras muito mais vívidas do que como uma formiga pode experienciar, como um gafanhoto pode experienciar, como alguém mais pode experienciar. Este é nosso privilégio. Em vez de experienciar a vida, estamos tentando ganhar a corrida. Se você ganhar a corrida, você deve estar no crematório hoje. Você não precisa de nenhuma autoestima. Nesta cultura, se você não sabe disso, pode haver pessoas com nomes como este, haverá um Rama Das, um Krishna Das, o que seja. O que isto significa é que as pessoas estão conscientemente assumindo o nome de um escravo, porque um escravo alegre e com disponibilidade é um tremendo ser humano. Somente alguém que foi escravizado por alguém, isso é um caso diferente. Mas voluntariamente, eu estou disposto a fazer qualquer coisa que seja necessária neste mundo, é um escravo maravilhoso, não é? Eu sou um. As pessoas que você ama não são fáceis. Transforme-se de tal forma que, estando em sua presença, sem perceber, elas vão mudar da água para o vinho. No que diz respeito ao seu processo espiritual, de qualquer forma você está sozinho. Namaskaram, Sadhguru. Eu estou em um relacionamento com uma pessoa muito amarga, que não se interessa por espiritualidade. Como posso lidar com o meu relacionamento sem me perder no caminho espiritual? Se sua preocupação é apenas seu crescimento espiritual, então, se você tem um demônio como parceiro, isso é a melhor coisa. Mas seu parceiro, seu marido, sua esposa, não se trata apenas de crescimento espiritual. Você também quer ter uma vida agradável na família? Portanto, você deve escolher alguém que goste, alguém que você goste, mas pouco. Qualquer ser humano no planeta tem algo que você não gosta neles. Não é assim? Então você usa essa parte para seu crescimento espiritual e do resto você desfruta, assim como a vida. Portanto, se sua intenção é ter uma boa família, então uma relação tanto harmoniosa é necessária entre as duas pessoas. Caso contrário, não vai funcionar. Especialmente se você tiver filhos, então uma relação harmoniosa é necessária. Caso contrário, você irá prejudicar a nova vida que está crescendo. Se você cria uma atmosfera nociva, você irá estragar a nova vida que está crescendo. Ninguém tem o direito de fazer isso na realidade, mas as pessoas estão fazendo isso. Mas nenhum ser humano tem qualquer direito. Você pode prejudicar a si mesmo tanto quanto quiser, isso é uma escolha sua. Mas você não pode prejudicar uma vida nova que simplesmente está crescendo. Então, se você está procurando uma vida boa, vida familiar, então é preciso encontrar um relacionamento harmonioso. E isso significa, pelo menos, ter algumas áreas em comum. Mas se você está procurando por uma vida espiritual,
Não importa que tipo de pessoa ela é, você pode usar tudo para seu crescimento. Tudo para seu crescimento, se seu foco for somente esse. Mas geralmente seu foco está nos dois sentidos, você quer um pouco daquilo e um pouco disso, o que é um caso misto. Então fica um pouco complexo. Então, para estabelecer uma relação harmoniosa, exige esforço, exige compromisso, exige amor, perseverança. Exige perseverança, sabe? Alguém que é constantemente de um jeito. Você quer construir uma relação harmoniosa com essa pessoa, mas não quer seguir o caminho da pessoa. Isso exige muita perseverança. Sim ou não? As pessoas que você ama não são fáceis. Então, o que você pode fazer? Uma coisa é se transformar de tal forma que, estando na sua presença, sem perceber, elas vão mudar da água para o vinho. Apenas ontem Você sabe, outro dia eu saí na chuva, começou a chover e eu estava carregando meus 2 telefones da Índia, porque eu estava esperando algumas chamadas e, quero dizer, um é da Índia, um é da Europa, um é da América, eu tinha 3 telefones. Um estava na minha jaqueta, o outro no bolso da calça e, quando eu cheguei, eles tinham molhado. Os 2 telefones pifaram. Então, as pessoas ao meu redor estavam dizendo, Sadhguru, por que carregar 2 telefones hoje em dia? Podemos colocar 2 chips em um telefone? Se você segura desse jeito, você pode falar no chip da Índia, se você virar, ele logo muda para o outro chip. Você não tem que mudar nada. Assim, ele ativa um chip. Se você virar, ele ativa o outro chip. Você tem que se tornar assim. Eu fiquei muito desconfiado desse telefone, eu não adquiri um. Mas você deve se tornar assim. Se você quiser levar com você as pessoas que estão ao seu redor. Se você quiser caminhar sozinho, isso é muito fácil. Se você quiser levar pessoas com você, então é preciso um esforço considerável. Quando perguntaram ao Gautama essa questão, é melhor seguir no caminho sozinho ou com uma companhia? Ele não é como eu, ele é seco. Ele disse, é melhor caminhar sozinho do que caminhar com um tolo. Ele não está dizendo para não andar com ninguém, ele não está dizendo para não ter companhias, mas ele diz, é melhor caminhar sozinho do que caminhar com um tolo, porque eles podem dominar você, eles podem tomar tanta energia e tempo. Então, por causa de ideias absurdas, ou nós exageramos algo, ou tentamos desnecessariamente suprimi-las. Isso tem um certo papel na sua vida. Se você faz dela algo muito grande, você ficará pervertido em sua cabeça. Se você tentar eliminá-la, você se tornará ainda mais pervertido na sua mente. Afinal de contas, agora eu estou falando, isso é uma forma de energia. Você está olhando para mim? Isso é uma forma de energia. Você está me ouvindo? Isso é uma forma de energia. Essas são expressões diferentes da mesma energia de vida, não é? Agora, a sexualidade também é uma outra expressão dessa mesma energia. Agora, a pessoa precisa decidir quanto de sua energia, em que direção ela deseja enviá-la. Porque, afinal de contas, você é uma quantidade limitada de energia, não é? Veja, é como se você tivesse uma renda.
Digamos que você tenha $5.000 por mês. Quanto para o aluguel da casa? Quanto para comer? Quanto para a escola? Quanto apenas para a diversão? Quanto para as férias? Você reparte, não é? Amanhã de manhã, você recebeu seu salário, à noite você saiu e gastou tudo. Agora, o próximo mês será um problema, não é? É claro que você tem um cartão de crédito, mas tudo na sua vida, se você está conduzindo a sua vida com sensibilidade, tudo na sua vida está distribuído de acordo com seu entendimento, sua necessidade e sua capacidade, não é? Sim? Seu dinheiro, seu tempo, sua energia, não está tudo planejado? Do jeito que você gosta de organizar? Isso também é a mesma coisa. O quanto disso? Em primeiro lugar, você precisa disso? Ou você está fazendo isso por causa da mentalidade social? Se há uma necessidade, se eu digo a você para parar, você se tornará pervertido porque tudo vai acontecer na sua cabeça. Se alguém está lhe dizendo, você tem que fazer isso, se você não fizer, você não é normal, um outro tipo de perversão virá. Ambas não são necessárias. Afinal das contas, você não está indo atrás de um homem ou de uma mulher, você está atrás de um certo nível de prazer. Então, uma vez que você experimenta um certo nível de prazer, você não gostaria de explorá-lo mais profundamente, porque qualquer que seja o prazer que tenha acontecido, talvez você tenha usado outra pessoa, mas o prazer aconteceu dentro de você, certo? Então, suponha que, de qualquer maneira, o prazer esteja acontecendo dentro de você, a outra pessoa é apenas uma chave para abri-lo. Você não gostaria de ter essa chave nas suas próprias mãos? Sim? Que se você sentar assim, estará completo. Você não precisa de ninguém. Não, veja, qualquer coisa em sua vida, seja por prazer, dinheiro, amor, isso, aquilo, não importa o que, por qualquer coisa que seja. No momento em que você se tornar dependente de outra pessoa, ninguém nesse planeta é verdadeiramente confiável, não é? Eu fico ouvindo essas queixas o tempo todo. Algumas pessoas, geralmente as mulheres, estão reclamando que seus maridos são excessivamente físicos. E outras mulheres se queixam, ele não encosta um dedo em mim. O que quer que aconteça é um problema, porque nunca irá acontecer exatamente do jeito que você quer. Enquanto uma outra pessoa estiver envolvida, nada nunca vai acontecer 100% do jeito que você quer, não é? Sim ou não? Nunca será. Não importa, se você se casar com um Deus, ainda assim não acontecerá. Enquanto seu modo de ser, seu senso de prazer e alegria depender de outra pessoa, você sempre terá uma queixa. Não importa o quão maravilhosa essa outra pessoa seja. Então, nesse contexto, as pessoas podem ter falado sobre celibato, porque elas disseram, se afaste por um tempo, porque para extrair prazer de alguém, você precisa fazer muitos truques. Isso não acontece de forma simples. Isso se chama cortejar. Uma vez que você for para a corte, o dia do julgamento chegará. É preciso uma quantidade enorme de tempo, esforço, energia e todo tipo de outras coisas, frustrações, ciúmes, problemas, tudo ligado a isso. Então alguém disse, se afaste um pouco dessas coisas e veja se isso pode ser gerado internamente, e então estar com as pessoas será mais por causa de seu amor do que por causa de sua necessidade, que é definitivamente uma maneira melhor de estar com as pessoas, não é? Que é definitivamente uma maneira melhor de honrar outro ser humano, não é mesmo? Dê a este aqui um pouco mais de atenção, em vez de prestar atenção nesse, naquele ou naquele outro. Dê a este aqui um pouco mais de atenção. Ele produzirá muito mais prazer do que qualquer outra pessoa pode produzir para você.
Eu nunca gostei de ir para a escola quando era jovem. Então eu pensei, por que eu devo fazer ela passar por isso? Quando ela fez 15 anos e passou no Exame Nacional de Ensino Médio, eu a tirei da escola formal. E aí ela disse, você está ensinando a todo mundo tantas coisas, você não está me ensinando nada. Eu disse, isso é tudo que você precisa saber. Eu já tinha o suficiente nas mãos, por isso nunca parei para pensar. Nós deveríamos ter um filho nosso. Mas a minha esposa disse, pelo menos um. Eu disse, ok, somente um. Assim, isso aconteceu e desde a idade de... Quando ela era criancinha, 3 anos e meio de idade, eu atravessei o sul da Índia, com ela sentada no banco da frente, presa com cinto de segurança, só eu dirigindo, apenas uma mão aqui e outra mão no volante. Essa era a época em que estávamos construindo o Isha Foundation, então eu viajava muito, e ela viajava comigo quando era uma criancinha de 3 anos e meio. Então, nos primeiros 4 anos, ela cresceu no carro comigo. E na casa de muitas pessoas. Assim, ela conheceu milhares de pessoas. E ela aprendeu como se tornar parte de qualquer casa, em qualquer lugar, fosse a casa mais rica do mundo, ou, você sabe, em casa de vila, onde quase em todos os lugares em que eu fiquei, eu me certificava de que ela fosse exposta a tudo, eu não queria que ela desenvolvesse preconceitos ou que tivesse privilégios de escolher onde ficar e onde não ficar. E, na época em que ela tinha 3 anos de idade, ela já conhecia pelo menos umas 1000 pessoas pelo nome. Os que ela considerava amigos definitivamente não tinham a mesma idade que ela, eram todos adultos. Portanto, havia essa enorme exposição a pessoas. E eu pensei, eu não vou mandá-la para a escola porque eu nunca gostei de ir à escola quando era jovem. Então pensei, por que eu devo fazer ela passar por isso? Então a única coisa que eu não conseguia proporcionar a ela eram crianças da idade dela. Então eu a coloquei numa escola que não era tão competitiva, não tão autoritária. Então procurei por uma escola que tinha sido criada por J. Krishnamurti, e eu a coloquei lá porque era fácil, e eu disse, e tem mais, peguem leve com a minha menina, porque eu não vou olhar o boletim dela. Eu não vou perguntar em que posição você está. Eu não vou perguntar o que você vai ser quando crescer. Então não é preciso se preocupar com as notas ou com o desempenho escolar dela. Se ela brincar, se ela comer bem, eu fico feliz. Ela está crescendo, ela precisa comer bem. Se ela brincar bastante, se rir, se cantar, se dançar, eu fico feliz. Eu não estou preocupado com isso porque quando eu estava na escola, em todos os testes, eu era muito consistente. Eu sempre tirava 6 zeros. Porque eu nunca escrevi uma palavra em nenhuma página. Se insistiam, eu escrevi o meu nome. Do contrário, não escrevia nada. E as provas finais chegavam, eu só estudava para tirar 35 e sempre tirava 35, 36, eu calculava. Eu nunca fiquei sentado na sala de exames por mais de 30 minutos. No primeiro sinal, eu sempre saía. E eu calculava quanto eu precisava tirar para passar com os meus amigos para o próximo ano, e era isso que eu fazia. Por que estou dizendo isso? Porque essa coisa toda eu costumava observar quando criança. Todo mês, quando chegava o boletim, algumas crianças choravam na sala de aula porque elas não tinham tirado as notas que seus pais tigres queriam. E outras ficavam se gabando porque estavam em primeiro ou segundo lugar, o que fosse. Assim que o professor me dava o papel, esse negócio de boletim, eu apenas o pegava e dava para o meu pai. Eu nunca jamais o abri e olhei. Porque eu pensava que aquele era um negócio entre o professor e o meu pai. Eu não queria me intrometer e ver o que estava se passando ali. Então eu particularmente requisitei o diretor da escola. Não se preocupe com a educação da minha menina. Eu quero apenas que ela conviva com crianças da idade dela, que ela coma bem, apenas certifique-se de que ela coma bem. Essa é a minha única preocupação. Se ela come bem, brinca, ri, pula e dança, está ótimo para mim. Então, quando ela fez 15 e acabou o 10º ano, eu a tirei da escola formal porque esse era o sonho da mãe dela e porque a menina também se interessava muito por isso, eu a coloquei na dança e ela foi para o Bharatanatyam e agora ela é uma das promissoras artistas do país. Então, eu nunca a tratei como criança, primeira coisa. Desde a idade de
2 anos, quando, desde a época em que ela começou a falar, eu sempre a tratei como uma igual, como uma adulta. Eu coloquei tudo o que administrar, você sabe, construir uma fundação, ela é administrada por voluntários. Voluntários significa que fazemos uma variedade de trabalhos, administramos negócios, desenvolvemos projetos e atividades importantes em todo o mundo. Nenhum deles, a não ser alguns que ensinam, nenhum deles é treinado para o trabalho. Ok? Porque eu não posso esperar e selecionar alguém das melhores universidades ou algo assim. Aqueles que são rejeitados por todos vocês provavelmente vêm para mim. Quem quer que venha, eu aceito e o coloco nesse trabalho, naquele trabalho, todo tipo de trabalho. Então, o que pode ser feito com uma palavra, eu tenho que usar 100 palavras para fazê-los entender, para que eles continuem trabalhando, continuem comprometidos, que mantenham a coisa funcionando. Porque eles são voluntários, você não pode demiti-los. Qualquer que seja, você não pode demiti-los por ineficiência ou isso ou aquilo. Então, quaisquer que sejam os problemas na organização, na administração, problemas individuais, problemas de adultos, de todo tipo, eu sempre, de vez em quando, dava a ela um dos problemas e dizia, o que é isso? Ela costumava vir com soluções incríveis, com sua própria solução de criança. Às vezes, uma solução perfeita, às vezes, alguma coisa doida. Por volta dos 12, 13 anos, ela chegou em casa um dia e estava perturbada com alguma coisa que tinha visto, alguma coisa que tinha acontecido na escola. E então ela disse, você está ensinando a todo mundo tantas coisas, você não está me ensinando nada? Eu disse, olha, eu não sou conhecido por ensinar nada que não seja solicitado. Aqui você veio, agora sente-se. Dito isso, tudo o que você precisa saber é, nunca olhe para ninguém como se estivesse acima de você. Ela levantou as sobrancelhas, e quanto a você? Eu disse, especialmente para mim. Porque o valor de quem eu sou só existe se você me vir do jeito que eu sou. Se você me olhar como se eu estivesse acima de você, você vai me pregar na parede e talvez vai fazer uma defumação, vai acender um incenso ou colocar um mala à minha volta e me esquecer. Isso não vai mudar a sua vida de maneira nenhuma. Você deve me ver do jeito que eu sou. Você deve me ver apenas pelo que eu sou. Aí serei de um imenso valor para você. Mas se você me olhar como se eu estivesse acima de você, você vai deixar passar. Portanto, nunca olhe para ninguém como se estivesse acima de você, nem como se estivesse abaixo de você. Se você fizer essa única coisa, você verá tudo simplesmente do jeito que é. Somente se você vir as coisas do jeito que elas são, você pode navegar sem esforço, não é assim? É assim também na vida. Somente se você vir tudo simplesmente do jeito que é, você pode navegar pela vida sem esforço. Essa é toda a habilidade que você precisa dar ao seu filho. Então eu sempre a tratei como adulta, nunca tentei me colocar acima dela. Essa é a direção fundamental que eu lhe dei, que ela não precisa olhar ninguém como se estivesse acima dela, nem olhar ninguém como se estivesse abaixo dela. Apenas olhe no mesmo nível para tudo do jeito que é. Apenas aprenda a ver a vida do jeito que ela é. Olhar como se estivesse acima é uma mentira. Olhar como se estivesse abaixo, também. Olhar como se estivesse acima vem de um certo preconceito. Como se estivesse abaixo, também. Ser capaz de tratar toda a vida, tudo o que quer que seja, isso é da nossa cultura, que eu quero que você entenda. Não importa se um papel, apenas uma folha de papel, quando nós estávamos crescendo, um papel você não podia pisar nele, sim? Sim ou não? Muitos de vocês foram educados assim nas suas casas? Só um pedaço de papel impresso, isso não é nada. Talvez as notícias sejam lixo, mas você não deve pisar nele porque você foi educado a não fazer isso. Se você quiser pisar na terra, você a reverencia. Você não olha para nada como se estivesse acima, nem para nada como se estivesse abaixo. O que você faz para o seu Deus, você faz para tudo. Não estou falando disso de um modo cultural religioso. Simplesmente eu trouxe isso para a vida dela e eu acho que funcionou maravilhosamente bem. Bem para ela. Existem muitos aspectos envolvidos nisso, no tipo de impacto que isso tem no seu sistema, mas, em primeiro lugar, a árvore do Neem, que geralmente cresce por toda a Índia, hoje provavelmente cresce em outras 10 ou 12 localizações geográficas diferentes ao redor do mundo, mas originalmente, por natureza, é nativa do subcontinente indiano.
tem uma das folhas mais complexas que você pode encontrar no planeta. Supostamente, tem mais de 150 complexos padrões químicos dentro dela. Existem tanto aspectos de saúde, como aspectos energéticos e dimensões espirituais associados a isso. Então, sobre a saúde. Veja, o erro fundamental que os sistemas da medicina moderna cometem é um certo tipo de absolutismo sobre a saúde, em que isso é saúde, isso não é saúde. Agora eles dizem a você, seja qual for a química do sangue deve ser assim, 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 então você está saudável. Acreditem, a maioria de vocês, ou muitos de vocês, podem se enquadrar nesses parâmetros e ainda assim não ser saudáveis. Porque a saúde é uma certa reverberação, não um absolutismo. Você pode estar perfeitamente saudável nesse momento, e em 10 minutos você pode não estar, caso certas coisas aconteçam no seu sistema. Bem, 10 minutos pode parecer exagero, hoje à noite você pode não estar mais saudável, é possível? É bem possível. Essa ideia de que você pode definir a saúde como é isso, e você a define em parâmetros químicos e diz isso, você está saudável? Não. Muitas coisas podem flutuar dentro do seu sistema sem que você deixe de ser saudável. Ou muitas coisas podem estar estáveis sem que você seja saudável. Então, dito isso, o que o NIM faz pelo seu sistema? Bem, em termos mais tangíveis, uma coisa imediata que ele fará é, ele irá manter o seu trato digestivo limpo. Quando dizemos limpo, essa é uma área, todo o trato digestivo é uma área onde você tem o maior número de outras vidas. Dentro desse trato alimentar, existe uma grande quantidade de micro-organismos hospedados. Muitos deles se tornaram amigáveis para nós. Nós estamos vivendo por causa deles. Somos capazes de digerir os alimentos por causa deles. Muitas funções no corpo acontecem por causa deles, mas ainda existem muitos que são nocivos para nós. A singularidade do NIM, especialmente quando ele é ingerido junto com a cúrcuma, se essas duas coisas vão juntas, em grande parte, essas coisas que não são necessárias para o corpo, essas coisas que podem prejudicar o corpo, qualquer tipo de vida parasitária que exista ali, todas essas coisas são eliminadas. Um cólon limpo é muito vital para a saúde. Se você for ver ou consultar qualquer médico tradicional, como um médico ayurvédico ou um Siddha, Vaidya, ou grande parte da medicina oriental, seja qual for o seu problema de saúde, a primeira coisa que eles farão é purgar você, porque querem seu cólon limpo para a sua saúde física e psicológica. Eles querem seu cólon limpo. Se você simplesmente se tornar um pouco mais consciente de como você come, o que acontece no seu corpo, o que acontece na sua mente, pode ser imensamente influenciado. Veja, se você construir qualquer estrutura, existe um design para isso. Existe um design arquitetônico, mas também existe uma parte onde a qualidade do material e a execução, a eficiência da execução estão envolvidos. Só porque o design é ótimo, isso não significa que a construção será boa. A qualidade do material que entra no processo de fabricação e quem o fabrica fazem um mundo de diferença. Isso vale para este aqui também. Neste aqui, o design é perfeito. Levou milhões e milhões de anos para aperfeiçoar esse design. O processo evolucionário inteiro levou todo esse tempo para chegar a esse design. Mas a execução e o material que você usa para construir esse aqui é muito importante também.
Portanto, o tipo de comida que você ingere não diz respeito apenas à sua cultura. A cultura pode ter evoluído de acordo com as necessidades de sobrevivência de cada lugar. Culturas em diferentes partes do mundo evoluíram de acordo com o que estava disponível naquele lugar. E com as necessidades de sobrevivência, como eram as economias, o que estava acontecendo, qual era a principal forma de subsistência, de acordo com isso as culturas evoluíram. As culturas nunca são perfeitas. Infelizmente, as pessoas se tornam super identificadas com isso e acham que a cultura delas é perfeita. Nenhuma cultura no mundo é perfeita, porque a bagunça que você faz nessa geração é a cultura do amanhã. Olá? E você acha que está fazendo essa bagunça muito conscientemente? Não, está simplesmente acontecendo, não é? Seja qual for o lixo que você faça hoje, a próxima geração absorve ou rejeita isso e faz o oposto. Seja o que for, mas é a consequência da cultura dessa geração que cria a próxima geração de cultura. Então, culturalmente, o que você está comendo não é a questão. O que é o melhor para este sistema? Para que esta máquina foi projetada, qual o tipo de combustível, saber isso é muito importante. Assim, se você olhar dessa forma, manter o corpo em um certo nível de equilíbrio e uma eficiência do processo digestivo é muito importante. O quanto de alimento você precisa para manter o nível de atividade que você deseja manter em sua vida. Nós estamos falando sobre eficiência de combustível para todos os nossos automóveis. Você já viu os anos 1950? Os dos anos 50 eram um pouco melhor. Os carros americanos dos anos 60 e 70. Se você desmontasse 10 carros, você poderia construir um navio de guerra. Esse era o tanto de metal que eles usavam para construir um carro. Bem, agora que eles estão ficando mais elegantes, e é por isso que um aspecto importante é a eficiência do combustível. Para percorrer uma milha, quanto você está consumindo? Bem, nós estamos pensando em termos ecológicos, pense em termos da sua saúde. Ou seja, para processar, vamos dizer, uma unidade de energia, o tanto de comida que você precisa ingerir significa esse tanto a mais de carga no sistema. Então, se você não possui sensibilidade própria, diariamente pela manhã, se você consumir um pouco de neem e cúrcuma com o estômago vazio, e talvez beber um pouco de água morna, isso trará essa sensibilidade para você, porque o corpo responderá à comida de uma certa maneira. Ele dirá a você quando é suficiente. Você não é capaz de descobrir isso por si mesmo, cada célula no corpo irá dizer, porque neem e cúrcuma juntos criam um certo acesso ao nível celular que, quando você produzir energia, como ela será distribuída? Bem, as pessoas têm me pedido para falar sobre combustão interna do motor. Portanto, como a distribuição de energia acontece? Que em um automóvel é chamada de transmissão, determina o quão eficiente um veículo é e o quanto de combustível ele consome para gerar a mesma quantidade de potência. Potência no motor é uma coisa, potência nas rodas é outra coisa, completamente diferente. Hoje, as melhores máquinas de corrida do mundo têm apenas 2,7 litros, esse é um limite que eles estabeleceram para os Fórmula 1, mas elas são as máquinas mais rápidas, porque a potência no motor e a potência nas rodas, a perda é muito mínima. Bem, temos aqui picapes que geram 700 bhp no motor, mas o que vai para as rodas é outra questão. Então existe uma coisa chamada de transmissão. Portanto, o que você produz no seu estômago, para onde tudo isso vai? Até que extensão vai? Esse é um aspecto muito importante, do qual no mundo de hoje as pessoas simplesmente não estão conscientes. Se você quer facilitar isso, bem, existem práticas iógicas, mas até mesmo para auxiliar nisso, neem e cúrcuma podem ser um processo tremendo, porque eles facilitam isso, que a sua transmissão de energia seja uniformemente distribuída. E uma vez que você comece a notar isso, então, por escolha, você pode mover suas energias para onde você quiser. Quando eu digo, você pode mover suas energias para onde quiser,
Nesse momento, se eu disser isso, as pessoas vão começar a imaginar todo tipo de coisa, então vou limitar isso. Mas, enfim, nesse momento, eu quero falar. Se eu tenho as minhas energias focadas conscientemente na minha garganta, isso pode acontecer com muitos cantores e outras pessoas, simplesmente, você sabe, por causa das inclinações naturais. Mas se você estiver conscientemente ali, você verá que a sua fala terá um tipo diferente de impacto. Se você olhar para algo, se você mover suas energias para seus olhos, não tudo, o domínio está naquele lugar, então você verá que seu olhar tem uma força que... Todo mundo tem olhos, talvez eles sejam 20/20. Não estou falando do ano. Quero dizer a visão. Temos que ser cuidadosos sobre como usar esses números, né? 20/20 quer dizer que as pessoas vão... Então, sua visão pode ser normal, mas não ter a mesma força, não vai capturar as mesmas coisas, não vai penetrar da mesma maneira. Como esse, existem vários aspectos. Você quer fazer algo com suas mãos. Se você conseguir ter suas energias focadas em suas mãos, o seu toque terá um nível de toque completamente diferente. Portanto, se isso tiver que acontecer, o mais importante de tudo é que a transmissão de energia no sistema seja fácil. Neem e cúrcuma, em combinação no estômago vazio, fazem maravilhas nessa direção, maravilhas. Assim, aqueles que estão fazendo algum tipo de sadhana, para eles isso é muito importante. Existem outras dimensões para isso, ou seja, se usamos neem e cúrcuma com o estômago vazio, um aspecto é que eles têm o poder de transformar dentro de você uma dimensão de energia para outra, no sentido de que, na cultura iógica, isso deve ser entendido na perspectiva adequada. Os médicos dizem que, se você consumir neem em excesso, isso destruirá as células do esperma, o que é uma boa prova do que estamos dizendo há milhares de anos. Ou seja, veja, existem vários tipos de células. Hoje, a ciência moderna está começando a reconhecer o quão significativamente diferente elas são, o que está na sua pele, o que está em sua medula óssea, o que está no seu esperma, o que está no seu cérebro. São tipos diferentes de coisas, quase como uma outra vida. Embora exista um fio condutor de informação comum em todas elas são muito diferentes. E o que é preciso para o corpo para gerar uma célula epitelial, e o que é preciso para o corpo gerar esperma, ou o que é preciso para gerar outra célula, as células neurológicas, são níveis muito diferentes de envolvimento energético com o corpo. Bem, muitas pessoas vão questionar isso, mas elas chegarão lá daqui a 25 ou 50 anos. Sim, estou lhe dizendo. Portanto, uma dimensão da vida humana é... Veja, eu quero que você entenda o milagre. Não pense sobre a sexualidade disso. Apenas com uma única célula. Duas, certo? Mas apenas com uma única célula. Você pode iniciar uma nova vida que se senta aqui dessa forma? Isso é algo pequeno? Estou perguntando. Porque as pessoas são sexualmente muito perturbadas em suas cabeças, elas não estão olhando para o milagre disso. Apenas com uma célula. Basta olhar para a maneira que a vida brotou e o que ela se tornou, não é mesmo? Nós povoamos o mundo inteiro. Precisamos fazer algo a respeito disso, essa é outra questão. Portanto, neem e cúrcuma juntos têm o poder de quebrar as células do esperma e transformá-las em outro nível de energia que chamamos de ojas.
Quando cada célula no seu corpo lentamente vai sendo envolvida em ojas, se você está praticando sadhana e a sua transmissão de energia pelo corpo é boa e uniforme, quando cada célula no corpo está encapsulada em ojas, quando eu digo ojas, o que é isso? Mostre para mim. No meu exame de sangue eles disseram não tem ojas. Muito bem, no seu exame de sangue também não tem vida. Quero que você saiba disso, apenas química. Ninguém nunca provou que você está vivo, olá? Você tem que provar. Portanto, os ojas irão encapsular cada célula. Quando cada célula no corpo estiver encapsulada em ojas, você será um ser humano resplandecente. Em cada aspecto dessa palavra, você será um ser humano resplandecente, dentro e fora de você será assim. Isso é algo em que todos precisam trabalhar, porque isso não é iluminação. Isso é você criar uma plataforma sobre a qual nada pode dar errado. Corpo e mente são plataformas. Como você funciona nela, que tipo de dança você faz nela, depende de você. Mas ter uma plataforma perfeita que não lança você para fora é importante. Você precisa entender isso. O corpo não é o fim do jogo. Este corpo é a plataforma. Essa mente é uma plataforma. Se você os torna muito energético e estável, então, exuberância e estabilidade, as pessoas não entendem isso. Elas acham que exuberância significa escandalizar por toda parte e que estável significa estar morto. Para ser exuberante e estável, se as plataformas são assim, agora você é livre para dançar da maneira que você quiser. Nesse sentido, Nima e cúrcuma são elementos muito importantes. Não é que sem isso você não consegue fazer, você consegue, mas quando existe um suporte, por que não utilizá-lo? Portanto, existem muitos aspectos envolvidos nisso, tanto em termos de saúde fisiológica quanto psicológica. Então, essa é uma possibilidade. Uma se trata de usar algo que lhe dê suporte. A outra se trata de usar uma atmosfera que irá embeber você em um certo tipo de energia, onde seu corpo, não o corpo inteiro assim, cada célula do corpo deveria ter ojas, a camada protetora dos ojas. Então você vive livre de doenças, você vive livre de problemas. Acima de tudo, você permanece exuberante e estável ao mesmo tempo.